E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a pudesse arrebatar. Apocalipse 22:15. No último vídeo eu tinha comentado com vocês sobre as palavras das Escrituras que descreve o funcionamento da nossa mente. E é por isso que as Escrituras são muitas vezes difíceis de decifrar, porque uma vez que a nossa mente caiu nas crenças do mundo material, ela vai interpretar todas as coisas a partir da vibração dessa crença, a partir da vibração da matéria. E eu venho explicando para vocês que esse mundo que nós vivemos, o espaço e o tempo, é tão somente um teatro mental onde nós nos vemos em avatares, em corpo humano, são os avatares, não somos nós de fato. E a mente acredita nisso, ela não se dá conta, ela só se dá conta desse fato, do fato de que estamos sonhando, quando a mente se ilumina e desperta. E quando a mente cai na matéria, ela não consegue entender nada, porque o conhecimento, ele está parte desse mundo material. Esse mundo de espaço e tempo é o mundo da percepção. E uma vez que a mente está presa nessas correntes, e a gente vai chegar lá, como que ela se prende, ela não consegue interpretar nada de forma correta. Mesmo porque as interpretações não vão ser significativas, porque pedaços de uma coisa que é inteira não tem significado. Então, para ficar bem fácil de entender isso aqui, vou falar o seguinte. Vamos fazer de conta que existe uma linha aqui assim, no meio. Desse lado para cá é o ser. E daqui para cá é a legião, são os avatares. São as várias faces, as inúmeras faces dessa uma única face. Como aquele experimento da dupla fenda, quem conhece, onde a partícula ela se comporta como onda, ou então ela se comporta como partícula, é como se a partir dessa linha, desse lado fosse o ser e desse lado legião, que são os avatares. Uma vez que a mente ela cai nesse ponto e começa a ter a necessidade de se perceber, ela se vê em várias faces multiplicadas, várias faces dela mesma. E esse é o mundo em que vivemos, o mundo do espaço e tempo. Só que esses avatares que estão vivendo, que estão jogando neste tabuleiro, que é o espaço e o tempo, eles são apenas um jogador por trás da imaginação.
E esse jogador é o Cristo, é a consciência de Krishna, como diz os orientais. Essa é a consciência de Krishna, é o Cristo, é o Filho de Deus, é o jogador. Eles se conhecem, só que a partir do momento em que ele tem o desejo de se perceber, ele tem esse desejo de se autocriar. Uma vez que ele já é criado, esse desejo não é possível. E a partir da impossibilidade desse desejo, ele cai no mundo da impossibilidade. Esse mundo em que vivemos, ele é impossível. Porque o que é perfeito não pode se tornar imperfeito. E aí é onde entra a trama de todo o jogo, que eu vou falar aqui para você. Cada avatar desse espaço e tempo tem uma identidade. Síria, João, Francisco, Maria, Amanda, Fernanda, Paula e por aí vai. E esse ser que esqueceu de quem ele é para poder perceber, ele acreditou na crença inacreditável de se autocriar. Uma vez que ele já é criado, ele cai no mundo da impossibilidade. Ele começa a projetar todos os medos dele. O medo, esse medo original, o erro original, esse medo primário, ele surge desse pânico que é causado pelo desejo de se autocriar. Nesse desejo que é impossível, ele se sente afastado do Criador dele, que é a fonte, que é Deus. E esse medo e essa situação, esse pânico é tão agudo que a mente, ela acredita se expulsar dela mesma. E ela se afasta, ela se projeta, e esse afastamento dela com ela mesma faz uma ilusão de tempo. E ela começa a perceber dentro desse avatar e fica presa pelo próprio desejo de ser que não se é e pelas correntes da culpa e da raiva. Porque a projeção é uma tentativa da mente de se excluir da culpa. Nessa projeção, nessa grande ilusão dela com ela mesma, ela começa a projetar, a excluir para poder atacar todas as situações. E o avatar, ele não se dá conta de que ele está atacando ele mesmo. Como a mente, esse universo aparentemente real, feito pelo tempo, ele não se dá conta de que ele é mental, que tudo isso é um jogo mental, o jogo do engano mental, preso pelas crenças e pela raiva e pelas correntes da culpa. Ele não se dá conta de que o avatar, que é o corpo, é o bode expiatório dele. E aí a mente, ela está tão enganada que ela ataca o avatar, esse boneco, que é o corpo humano, que é a besta do Apocalipse. O Apocalipse chama de besta. É a besta do Apocalipse. Ele adoece, ele envelhece e ele morre. Isso tudo por causa da crença.
Porque como o avatar é só uma feitura mental, ele não é nada. Ele não pode adoecer, nem morrer. Ele não é nada. Como pode acontecer alguma coisa com nada? Só que a mente, ela é divina e ela tem o poder criativo do espírito. Então a mente, ela se vê em um espaço de tempo afastada dela mesma, e esse tempo que dura para ela se encontrar nela mesma, que é nessa unidade do ser, é o tempo que vai durar o mundo para ela. E essa consciência, essa alma perdida nesse engano e presa pela raiva e pela culpa, ela vai ficar retornando até ela se dar conta da verdade, a verdade que vai libertá-la, a verdade que está nesse único ser que não é dividido por nada. Ela tem que se livrar de todos os demônios, que são as ilusões dela mesma, que são as ilusões que ela colocou no mundo, no próximo e nela mesma. Ela vai ter que tirar todas essas crenças da mente, tirando das situações que ela projetou no espaço-tempo. É como se a mente se sugasse. A partir do perdão, ela fosse se sugando, sabe? Como se fosse um buraco negro que fosse sugando. E aí ela vai ter que sugar todas essas crenças, todos esses enganos, porque ela está presa pela corrente da raiva. Como essa mente, ela está culpada e está presa no avatar, esse avatar que adoece, que envelhece, que luta contra ele mesmo no tempo e não sabe que é ele, que todos os avatares são ele de forma diferente, ele está enganado, ele não sabe disso. Ele fica preso pelas correntes da raiva, porque toda vez que o avatar, essa mente que está presa dentro do avatar, ela sente raiva, é uma tentativa da mente projetar a culpa no próximo, atacar o próximo, e aí ela se ataca inconscientemente e fica mais presa na matéria. Essa é aquele significado das cartas de baralho, onde tem o diabo e as pessoas acorrentadas pelo diabo, por uma corrente na perna. São as correntes da raiva. O Gita, no capítulo 21 do Gita, sobre a consciência de Krishna, tem explicando bem detalhadamente essa questão da consciência Krishna, mas a mente, ela acredita que ela está tão separada dela mesma que ela acha as informações das escrituras impossíveis de se entender, mas elas são muito fáceis. A mente vai tirando a culpa e o entendimento vai voltando. Ela vai tirando a culpa e o entendimento vai voltando. E vai entrando o avatar, game over para esse avatarzinho que morre. Ele acredita que morre porque o ser é imortal, o Filho de Deus é imortal. Só que uma vez que a mente, ela está nesse jogo do mundo, do espaço-tempo, se ela não tirar as correntes da raiva e da culpa, ela não vai saber que isso aqui é um jogo. Ela vai voltar em outro avatarzinho, em outro corpo, e vai viver tudo de novo, e juntamente com o karma, que são as culpas, as ilusões de culpa, as ilusões de medo e raiva que ela acumulou no jogo passado, que é na vida passada. Só que quando ela tem a consciência de que através do perdão ela vai completar a expiação, que a expiação é essa retirada da culpa,
ela vai limpar a mente ela vai acordando para quem ela é, e checkmate. A mente se ilumina, ela acorda e vê que ela era só o filho de Deus sonhando que era um pobre miserável.